com Leonardo Lacerda. Hoje o médico veterinário Leonardo Lacerda vai falar sobre vômito. Ai, que nojo! Nojo é ter que limpar o vômito do cão ou do gato. Quando o tutor deve se preocupar? Leonardo, bom dia, tudo bem contigo? Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem, graças a Deus, bom dia a todos, e você, tudo tranquilo? Tudo em paz. O cão ou o gato que apresenta vômito, isso é normal? Então, Marcelo, não, porque Não. a gente só vomita quando a gente está passando mal, e os pets também. Também. Ah, vomitou uma vez por ano. Bacana, não devemos se preocupar tanto. Mas, se começa a aumentar muito, a gente precisa se preocupar, mas não é normal o cão e o gato vomitar, e às vezes pode regurgitar também. Então é interessante sempre observar para poder avaliar isso certinho. Então vamos explicar melhor. Qual a diferença entre vomitar e regurgitar no animal? Então isso é muito comum que as pessoas dizem, vomitou. Então, na verdade, a maioria dos tutores não sabem a regurgitação, não conhecem a regurgitação. Então eles falam todos vomitar, que acaba sendo mais fácil, que é o fato do animal voltar com o alimento para fora. A regurgitação é quando o animal acaba de comer, esse alimento não chega no estômago. Então ele para no esôfago ali, ele acaba voltando isso para fora e regurgitando. Já o vômito é quando o animal ele já comeu, passa um determinado tempo, ele acaba vomitando aquela trem. Então ele acaba tendo aqueles sinais que a gente fala pré-vômito. Então começa a aumentar a frequência respiratória, Sim. a frequência cardíaca aumenta e o animal volta com o alimento todo para fora, aquela coisa mais espalhada. A regurgitação, o alimento, esse material, ele tem um formato mais cilíndrico, que é ali o formato do esôfago. Tá. Quais as principais causas de vômitos nos pets? Então, hoje, Marcelo, é muito comum. Então, às vezes, a gente estava conversando antes, a questão do excesso de comida que o animal come. Também. É muito comum, o tutor vai lá, enche o pote, o cachorro muito guloso, ou o gato, acaba comendo tudo. Manda tudo de uma... E não, nem mastiga às vezes, né? E isso vai chegar no estômago, acaba engolindo o ar junto, vai voltar isso tudo para fora. Algumas doenças, problema renal, problema hepático, algumas verminose, pancreatite, corpo estranho, verminose, quando o animal acaba comendo alguma coisa que não deveria também, algum produto de limpeza, algum chocolate, como a gente falou anteriormente. Então isso tudo acaba ocasionando esse animal a vomitar. Alguns casos também, quando o animal pode ter algum tumor também, ele pode vomitar. Animal com um problema cardíaco, em alguns casos pode ter a regurgitação, porque o coração grande comprime ali a questão do esôfago, o alimento desce, chega ali, não passa rápido, Regurgita. e volta, e tem a questão da regurgitação. Quer dizer, a gente deve se preocupar, o tutor deve se preocupar quando isso acontece com muita frequência. O cão vomitou uma vez e nunca mais, isso não há motivo assim de tanta preocupação? Ou mesmo assim deve observar? Então, igual eu falei anteriormente com você, a gente não vomita, vomitei. Então é sempre alguma coisa que vai ocasionar esse vômito. Ele pode ter um vômito esporádico, uma vez por ano, mas isso já pode estar iniciando, mostrando algum problema. Igual a questão renal. Questão renal é muito comum o animal vomitar com frequência. E quando a gente vai identificar o problema, o animal já está com o rim praticamente comprometido e acaba não tendo o que fazer. Então o animal vomitou uma vez, vai monitorando, tenta fazer algumas adaptações. Vomitou mais uma vez. É sempre interessante uma avaliação. Como tratar esse incômodo, Léo? Tem tratamento, né? Sim. O que é muito comum, a gente já cansei de ver alguns casos, meu animal está vomitando, vou na agropecuária, eles entram só com medicação para estômago. A medicação para estômago não vai resolver o vômito. Então, o que é interessante? Né? Sempre o antiemético é importante, então vai depender da gravidade desse vômito. Se o vômito é mais leve, se está o vômito mais frequente. Então, o ideal que é? Sempre identificar essa causa base, o animal está comendo rápido. Então, põe aquele potinho educador, fraciona melhor. O animal tá com remédio, tá com infestação de verme. Eu preciso controlar esse verme. O animal tá com algum problema hepático, alguma pancreatite. Então eu preciso sempre tratar a causa base, mas um antiemético é muito importante que se dê, porque às vezes esse animal vomita tanto, o suco gástrico que está no estômago volta pelo esôfago, e isso eu posso prejudicar, tá lesionando esse esôfago, e eu ter uma outra complicação. Então o ideal sempre é identificar a causa base e tratar direitinho desse pet. Exatamente. Alguns pets, inclusive, têm hábitos de comerem matinho de vez em quando, comer alguns matos, né? Isso é normal? É uma necessidade? E às vezes, quando comem esses matinhos, costumam
Aí eu acho que é regurgitar, não é nem vomitar, né? Então, regurgita aquilo. Então, nesse caso, geralmente já é o vômito, porque às vezes, ele já comeu um tempinho, depois uns 20 minutos, depois ele acaba vomitando aquele capim inteiro. Isso. Tem animal que não chega nem a vomitar, depois sai nas fezes. Geralmente, os pets comem isso com o intuito que de estar com uma dor de barriga, tá tipo com gás, com cólica, ele come, ele vai vomitar, então ele tem aquele tempo ali para dar aquele alívio. Então, às vezes é muito comum o animal com verme ter esse procedimento também, mas tem alguns outros casos também que o animal tende a comer isso por maneira indevida, aí entra outro grande problema. Ele vai comer uma planta tóxica e aí termos outros problemas. Então, sempre bacana evitar deixar a planta no acesso do cão, no ambiente do cão, para a gente não ter essa complicação. Não, mas ele sabe qual vai comer. Mas uma hora ele vai comer uma que não sabe, né? Sim, porque na verdade ele tá com desespero, tá com dor. Então, ele não sabe ler, né? Sim, ele nem sabe identificar qual é a planta. Ele tá com dor. Ele vai comer a primeira planta, primeiro que aparecer com o na intuito frente. de vomitar para ter ele alívio. Então ele vai comer uma planta tóxica e a gente vai ter um outro problema mais sério. No dia a dia, o que o tutor ou tutora pode fazer para evitar o vômito no animal? Então, Marcelo, aqueles cães que têm hábito de comer muito rápido. Então, a gente precisa fazer uma reeducação. Tem os potes dosador, tem a questão de colocar pequenas porções ao longo do dia. Ao invés de dar uma vez por dia. Porque é muito comum, igual tem outros cães também que vomitam por comer uma vez ao dia só. Então, ele fica muito tempo em jejum. Então, o animal ele precisa comer 2, 3 vezes ao dia. Como é a correria do nosso dia a dia, a gente não fica em casa o dia inteiro. Então, a gente coloca de manhã lá e à noite. Só que tem cachorro que só vai comer próximo quando o dono está perto. Isso é comum. E o que acontece? Ele vai ficar o dia inteiro em jejum, aí à noite ele vai comer aquela quantidade toda e vai ficar empazinado e vai vomitar. Então, se o animal está com remédio de verme atrasado, vão vermifugar o cão. Se o animal tem algum problema extra, é importante identificar esse problema para a gente poder tratar e não deixar que os nossos pets tenham esse vômito esporádico. Exatamente. E se você... A gente sempre fala isso aqui, assim como nós, né, temos que ir periodicamente aos médicos, o animal também tem que ver periodicamente levar ao médico veterinário, né, que é o médico dele. E se houver alguma intercorrência nesse meio tempo, é importante relatar isso para o veterinário. Muito importante, porque às vezes o gatinho, é muito comum, um gato, principalmente, aquele que vai se lamber o pelo, ele acaba regurgitando, vomitando. Normal, né? Então, ou seja, mas a gente precisa ter medicações hoje em dia que ajudam nessa questão da eliminação. Então a gente precisa sempre estar de olho e cuidado para que esse simples probleminha não se torne um problema imenso. Ótimo. Alguma outra orientação, Léo? Então, Marcelo, como a gente sempre fala, eu gosto de estar sempre batendo nesse martelo nesse mesmo foco, né? Tecla, né? Que é o quê? O animal está vomitando, não vai na internet, não vai no balcão, sempre procura um veterinário, porque o veterinário é o único que está capacitado para identificar essa causa desse vômito e vai tratar, porque um simples probleminha pode tornar um problema imenso e esse animalzinho pode estar pagando pela vida dele se não for tratado de maneira adequada. Levando ao veterinário, você às vezes com um toque, né, em determinados órgãos dos cães, que você sabe onde é que está. Nós não sabemos, né? O veterinário sabe, né? Ele estudou a anatomia do animal. Ele sabe onde é que está. Às vezes um toque se percebe, né? Sim, avaliação, então a questão de uma ausculta, uma palpação, a temperatura, então um exame de sangue, os exames complementares. Então é muito importante, às vezes, identificar, porque isso pode ser o que? A ponta do iceberg, mas pode ser o iceberg inteiro já o problema. Leonardo Lacerda, médico veterinário, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço para você. Eu que agradeço, até Marcelo, e até mês que vem, se Deus quiser. Mês que vem. Semana que vem já é mês que vem. Valeu, Léo, um abraço. Falou. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda. Tribuna Transamérica.